O parecer que pede o impeachment da presidente Dilma Rousseff deve ser votado amanhã no Senado Federal. O relatório foi aprovado por 14 votos a 5 na Comissão Especial da Casa. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o cientista político e professor da RI, de Relações Internacionais da Unicinos, Bruno Lima Rocha. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Já lembrando, né, para quem está em casa, você, amigo telespectador ou amiga telespectadora que está em casa, pode mandar perguntas, né, especialmente com o processo que está um pouco confuso, como é que vai seguir lá no Senado, no 9588-2374. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente que o professor vai nos ajudar a responder. Bom, com base no que nós vimos na sexta, é difícil que Dilma consiga reverter a situação. Está definida, professor? Eu diria que sim. Eu vou te reproduzir uma pergunta que me fizeram, não vou entrar na indelicadeza de falar uma mídia internacional que me fez. Sim. Te parece que o presidente Michel Temer tem legitimidade para governar? Eu disse, não, de forma absoluta, nenhuma. E te parece que Dilma tem condições de governar? Eu disse, menos ainda. Esse seria o nosso paradigma hoje. Não há nenhuma legitimidade no governo Temer, no meu entendimento, nenhuma, a não ser a ritualística do processo, não entrando no mérito, porque a presidente Dilma está sendo afastada. Ao mesmo tempo, as condições exequíveis, com treme tudo, exequíveis de governabilidade, a presidente Dilma não tem. Bom, mas aí a gente viu uma manifestação muito clara do que uma parcela da população pensa a respeito, uma amostragem que aconteceu no Maracanã. Só que, para mim, foi uma amostragem surpreendente na medida em que a gente sabe que a maioria das pessoas que estavam na arquibancada, né, não representam as classes mais populares do Brasil. Né? Quem tem condições de assistir uma abertura de Jogos Olímpicos, a gente sabe que faz parte de uma classe média mais alta. E surpreendeu como foi maciça. Resumindo, algumas pessoas que eram a favor do ritual de impeachment, né, não veem legitimidade na presença do Michel Temer. Eu não tenho dúvida disso. Eu não posso te afirmar, porque a gente não tem pesquisa de opinião. Claro. As pesquisas de opinião que vieram foram, no mínimo, estranhas a sua divulgação. A Datafolha divulgou, mas não divulgou. Inverteram lead, né, inverteram titulares. Aliás, se pegar o trabalho do chamado manchetômetro na internet, a gente vê isso toda hora. Também tem uma caneta desmanipuladora muito interessante circulando na internet também, que coloca os títulos pela ação dos fatos, pelos protagonistas. Mas eu diria o seguinte, vamos pegar duas inaugurações, tá? Aquela partida de inauguração, se eu não me equivoco, da Copa do Mundo de 2014. Sim. Que Dilma foi severamente vaiada, grosseiramente vaiada. Ofendida, né? De forma misógina, clássica, muito, muito brasileira aquela fala. E as vaias que Michel Temer recebeu de forma muito constrangida na abertura dos Jogos Olímpicos. A gente pode tomar que existe uma parcela importante daqueles que estavam ali presentes contra seus mandatários, mas se a gente brincar de ciência política estadunidense, está um pouco na moda, estou acompanhando a convenção, eu acompanhei um pouco as convenções dos Estados Unidos, estou acompanhando um pouco a eleição lá, eles são muito atentos ao discurso e à dimensão simbólica da luta política. Simbolicamente, o governo interino, no meu entendimento, ele é patético. Ele não tem nenhuma legitimidade de nada. Por quê? Porque as mesmas alegações, os mesmos vazamentos, as mesmas delações premiadas, dá em Chico e Francisco, dá em todo mundo. Sim. Porque o que acontece é o seguinte, existiria, no meu modesto entendimento, um bloco de poder, correto? Esse bloco de poder era composto por uma centro-esquerda muito tímida, PT e PCdoB, basicamente, algumas frações do PDT, que se coligaram com oligarcas de sempre, que recrutaram o baixo clero e que propuseram uma aliança para o capital nacional. E que na primeira grande oportunidade puxaram o tapete de quem? Do pequeno núcleo dirigente, um partido de governo que não governava como um todo. E que cavou essas alianças todas ao longo de 12, 13 anos. Foram todas construídas. E por seus artífices, por Lula, Rui Falcão, José Dirceu hoje preso e Dilma Rousseff hoje afastada. Cavaram a própria cova, eu poderia dizer isso. Só que esse setor, essas frações de poder, com o aval do capital que opera no Brasil, com o aval do capital transnacional, eles têm maioria nas duas casas. Pelas regras eleitorais, pelo jogo obscuro das convenções estaduais, das convenções municipais, pelo voto de legenda, por todas as regras que a gente sabe que conseguem gerar um líder como Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é legítimo para aquela casa.
impedem o retorno concreto da presidente eleita pela maioria dos brasileiros, na minha modesta opinião. Bom, feita essa análise, né, sobre o contexto, o que aconteceu antes, depois, vamos para o que pode vir a acontecer e o que vai acontecer, primeiro entendendo esse processo, né? A gente viu que passou por uma etapa, passaram primeira etapa do Congresso, agora no Senado, que tem diferentes etapas. Tem. Dá para a gente resumir, explicar, né, se isso que aconteceu na sexta já é o prenúncio de julgamento final, o que vai acontecer? O processo mesmo, dá para gente desmiuçar ele ou descrever? Vou tentar narrar fora Sim. do politiquês e brincando um pouco de juridiquês, né? A gente, Tá. nessas horas, tem que apelar. Quando entra o rito e a norma, os colegas do direito público dão um show, né? Sim. Eu vou tentar não ser institucionalista. Vamos lá. Vamos pelo jogo de poder, tá? A comissão expressou a maioria absoluta a favor do impeachment. Sim. Não importando, por exemplo, o fato do senador Antônio Anastasia ter julgado e condenado o presidente Dilma Rousseff por atos que ele próprio cometera quando governador de Minas Gerais. Eu quero chegar nesse ponto, porque aí eu também quero analisar o Temer nessa participação, Tá, mas vamos lá. deixa eu chegar lá. Aí, o relatório vai ao plenário. Deve receber uma derrota. Aí ela será julgada. Sim. Esse julgamento é um julgamento político, presidido, com perdão da redundância, pelo ministro-presidente do Supremo. No meu entendimento, nesse interim, entre dia 9, amanhã, né, e os 20 ou 25 dias do julgamento, eles são uma espécie de jogo de pressão para que haja renúncia, para que não perca os direitos políticos. Tá? Com uma leitura política crua, hiperrealista, é isso que nós estamos passando. E o senhor acredita que a Dilma possa, através dessa pressão... Hoje é uma incógnita, eu não tenho nenhum acesso ao seu círculo pessoal. Eu diria que talvez os seus assessores mais diretos, os seus familiares e correligionários de vida inteira mais diretos, incluindo seu ex-marido eterno confidente, poderiam ser as fontes para me dar essa informação. Eu diria que, até o processo no Senado, eu diria que não. Mas em função das posturas mais recalcitrantes do próprio PT, diria que talvez. É porque, nesse caso, eu estou analisando a possibilidade, porque a gente vê, por exemplo, nas pesquisas para a presidência da República, mesmo com tudo o que tem acontecido e o PT sendo extremamente atacado por diferentes lados, aliados e opositores, a gente vê que o Lula lidera as primeiras pesquisas, ou seja, o PT ou alguns nomes do PT não estão derrotados. Aí eu fico vislumbrando, se ela não perder os direitos políticos, se ela poderia voltar até mesmo para provar, cair nos braços do povo. Por exemplo, essa foi a solução do senador, então seria senador, presidente, hoje senador, se não me equivoco, senador, Fernando Lugo do Paraguai. Ele não fez uma luta política para manter o seu mandato, viu que perdeu a maioria no parlamento paraguaio. Foi uma armação ridícula, o massacre de Curuguaty, morreram policiais, morreram sem terra. Os julgados... Bom, os que foram julgados por assassinar não portavam arma de fogo para matar, uma coisa absurda. Sim. Uma ópera bufa. E hoje ele é senador. Os sem terra morreram, os policiais morreram, a reforma agrária não foi feita, o poder escorreu pelas mãos, voltou ao Partido Colorado Oligárquico e ele voltou para o Senado. Eu estou fazendo essa analogia de propósito. Sim. Porque eu acho que essa é a conta do possibilismo, né? O pragmatismo dentro do possível, que não é um elogio, em política é um xingamento, mas é um cálculo feito, que pode ser o que ocorra na mente dos tomadores de decisão do Diretório Nacional do PT e do próprio Lula, que é o único candidato que o PT tem. Sim. Teriam outras perguntas específicas aqui para Michel Temer. Eu vou adiantar porque a gente tem que responder o Alexandre, que está mandando assim, ó. Lá de cima já começa, aqui, a partir de hoje, a falta de chefes de Estado, sobretudo da América do Sul, não será claramente uma reprovação do que está acontecendo no Brasil? Completando, né, na abertura das Olimpíadas. Eu entendo que sim. Eu entendo que... Bom, primeiro, Jogos Olímpicos costumam ser uma agenda positiva. Então, os chefes de Estados vêm para comparecer até para, literalmente, ter um agendamento favorável a si, ao seu mandato, à sua figura. Eu me recordo, na abertura dos Jogos 2008, em Beijing, que havia a presença de ditadores, tenebrosos. Sim. Mas ganharam mídia, né? A Câmara pegou, a geradora pegou, ele assinou, abanou para sua delegação, etc. O oposto também é verdadeiro. Pois é. Evitar a presença, evitar o constrangimento de... Vou reiterar, foi uma festa lindíssima, abertura bastante impressionante, né? Não acho que retira a legitimidade dos atletas profissionais que estão disputando, estão jogando suas vidas num ciclo olímpico de 4 anos, mas é um anticlímax político. Sim. O Brasil vive um anticlímax. A gente pode perder um governo eleito, acusado de corrupção, aliás, certamente um governo corrompido estruturalmente, cuja chefe de Estado não tem uma causa
contra ela para ser afastada. É um negócio absurdo. Bom, para fechar, eu sei que a gente tem 1 minuto e meio, vai ser impossível, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível nessa pergunta. Diga. São 2, na verdade. Tá A primeira bom. seria o seguinte, a gente já entendeu o processo e a gente já conversou outras vezes sobre o que levou, né, quais são os argumentos que estão sendo usados. Pedalada, enfim. Mas Michel Temer, a Dilma afastada, Michel Temer assume definitivamente. Ele não estaria envolvido também em alguns desses processos? Ele poderia ser também empichado, como alguns dizem, e, digo mais, existiria condições para isso? O senhor acredita que isso poderia acontecer, dado ao contexto brasileiro? Condições políticas, eu diria que não. A não ser que houvesse algo absurdo, como aquelas gravações do Mensalão do DEM do governo Arruda, no Distrito Federal. Mas ele também está envolvido em algum, pelo menos com esses argumentos, ele Ó, tu poderia me pergunta ser para enquadrado? falar, te responder ao vivo se o presidente da República está corrupto. Tipo assim, Não, mas é eu a digo antessala nele, do marketing. É que muita gente diz o seguinte, se ele está sendo acusado de pedalada, ele assinou também muita coisa. Não, né? de novo, no meu entendimento, o senador Randolph Rodrigues fez um pega-ratão naquela jurista Janaína Pascoal. Sim. Sim, no meu entendimento, sim. Eu não sou jurista, sou analista político. Sim, há uma corresponsabilidade. Exatamente. Tá? Só que nós estamos num momento, Bibis, que o argumento não interessa. É quase que a disputa de poder pura e simples. Só que em vez de estar dando tiro um no outro, estão se usando de cartas e tapas de pelica e luvas de seda, que é o jogo parlamentar. Vossa Excelência, isso. Vossa Excelência enfia a sua opinião não sei aonde, porque nós temos a maioria e vai passar. Então não interessa o argumento. É um absurdo. Já está julgado. Por isso que é golpe. Sim. Por isso que é um golpe semi-parlamentarista. Tá bom. Não mudou o regime de direito, mas está mudando de fato. O Brasil caminha para uma common law, para uma lei de usos e costumes, os magistrados estão deitando e rolando, MP também, e o parlamento está governando para si. No meu entendimento, o que está acontecendo é isso. Bom, depois dessa importante observação, né, eu acho que é fundamental a gente poder entender tudo o que está acontecendo. Eu agradeço, professor, seja sempre bem-vindo e que a gente possa ter mais tempo para analisar o que vai acontecer, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Muita coisa. E vídeo que aconteceu no Congresso, tem muita coisa para a gente conversar ainda sobre essa votação que vai passar pelo Senado. Obrigado, estou sempre à disposição. Muito obrigado, professor.